Quando começa a doença de Alzheimer? Quanto tempo antes da pessoa ter o declínio cognitivo, as proteínas anormais que se acumulam, a beta-amiloide e a tal, começam a depositar no cérebro? Se você quer saber mais sobre essa pergunta, siga o vídeo até o final. Meu nome é Fábio Porto, eu sou neurologista, tenho formação em neurologia cognitiva e do comportamento. Então, recentemente, esse artigo foi publicado na revista New England Journal of Medicine, que responde exatamente essa pergunta. Quanto tempo antes da pessoa ter os sintomas clínicos de demência, as proteínas anormais acumulam no cérebro? Então, vamos ver um pouco mais sobre esse artigo? Então, esse artigo é parte de um estudo maior, chamado Estudo Chinês de Cognição e Envelhecimento. Ele foi feito dos anos de 2000 até 2020, e vários centros na China. Pessoas que não tinham demência e não tinham história familiar de demência foram avaliadas ao longo de 20 anos com avaliações de teste cognitivo, imagem cerebral e biomarcadores no líquor, então no líquido céfalo-raquidiano, a cada 2 ou 3 anos. Então as pessoas eram seguidas, pessoas normais, e você ia colhendo dados de imagem, dados cognitivos e dados de biomarcador no líquor. Ao longo de 20 anos, 648 pessoas desenvolveram demência de Alzheimer, e para comparar esses dados, foram selecionados o mesmo número de pessoas, 648, que não desenvolveram demência, para exatamente fazer a comparação. Tá? Então, o que se viu? A trajetória temporal das concentrações de biomarcadores no líquor, mas também testes cognitivos e exames de imagem. Vamos ver os resultados? Tá, então, o que aconteceu? Como a gente sabe, a primeira proteína que acumula na doença de Alzheimer é a beta-amiloide. Mas quando que isso começa a acumular? Por esse estudo aqui, 18 anos antes. Quer dizer, 18 anos antes da pessoa ter demência, ela começou a ter o acúmulo anormal da proteína beta-amiloide. Então, aqui a forma mais precoce é uma subunidade da proteína beta-amiloide chamada Abeta42. É a mais patológica. Tá? Então, 14 anos antes, então um pouquinho mais tarde, a proporção entre a beta-amiloide 42 sobre a 40 começa a cair. O que isso quer dizer? A proteína beta-amiloide, a beta-42, é a forma mais patológica, mais associada à doença de Alzheimer. E ela cai mais do que a outra forma que é mais comum e que é menos patológica, que é a beta-40. Se a proporção entre 42 e 40 cai, é porque está tendo mais acúmulo da beta-42 do que a beta-40. Seguindo a trajetória dos biomarcadores, a proteína tal fosforilada. Tal fosforilada é a proteína que mais é associada à lesão do neurônio. É a proteína que forma os emaranhados neurofibrilares. Então, ela começa a acumular 11 anos antes do declínio cognitivo. É a proteína tal total. A tal total é um biomarcador de neurodegeneração, quer dizer, lesões no cérebro, degeneração cerebral. Isso começa a acumular 10 anos antes do diagnóstico de demência. Aqui um outro biomarcador chamado neurofilamento de cadeia leve. Tá? Também é um biomarcador de neurodegeneração. Olha, ele começa a acumular 9 anos antes. Tá? E quando que começa a ter redução do hipocampo, da região que faz a memória recente? 8 anos antes. Então, olha, a doença de Alzheimer ela já está muito instalada quando os sintomas começam. Quando que os sintomas começam? Essa escala aqui mostra que sintomas muito leves, muito sutis, começam até 6 anos antes do diagnóstico clínico de demência. Tá? Então, aqui mostrando o que vem primeiro, 18 anos antes. O acúmulo, então a redução no líquor, acúmulo no cérebro, da proteína a beta-42. O que vem depois, 14 anos antes? A proporção a beta-42 a beta-40 cai, quer dizer, acumula mais a beta-42 do que a beta-40. Aqui com 11 anos antes, começa a ter deposição da proteína tal fosforilada, né? Então,
Aqui cerca de 9 anos antes, neurofilamento de cadeia leve, tá? 8 anos antes, atrofia do hipocampo, e 6 anos antes você começa a ter declínio cognitivo, que vai culminar com a progressão disso no diagnóstico de demência, tá? E aí, esse artigo gerou um editorial que fala assim: tempo é tudo. Quer dizer, a doença começou no cérebro muito antes, mas a gente tem uma janela muito grande para tentar tratar essas proteínas anormais com algumas medicações. Então não é à toa que cada vez se estuda mais o diagnóstico cada vez mais precoce, até talvez tentar tratar pessoas que ainda não têm os sintomas totalmente instalados. Tá? Então, quais são as conclusões desse estudo? Isso confirma dados prévios que a doença começa muito antes, né, do que o declínio cognitivo. Isso já era visto em cortes de doença de Alzheimer genética e também de neuroimagem, mas confirmou na população chinesa. Isso também reforça a hipótese amiloide, que olha, o amiloide é a primeira doença, é a primeira patologia, e ela provavelmente está associada à produção e ao acúmulo da proteína tau. Essa sim degenera o neurônio. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e salve.